Estamos chegando no templo para momento de comunhão, de a palavra de Deus. Agradecemos a Deus por esta manhã que Ele nos concede, que seja um tempo de alegria e de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Bom dia, irmãos. É com alegria que voltamos a este lugar, esperando em Deus que em breve, quem sabe até a próxima semana, nós voltemos à normalidade das atividades no trabalho de Deus. Como vocês passaram a semana? Esperamos que tenham passado bem com Deus e em comunhão com Ele, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, sejam duras, mas o Senhor sempre nos dá forças e sempre nos anima, nos dá ânimo para vivermos sempre na dependência dEle. Nós queremos, nesta manhã, dizer aos irmãos que continuem firmes, não se desanimem, esperem em Deus. A palavra de Deus nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa noite pode ser longa e até tenebrosa, mas vai chegar uma hora em que a luz vai brilhar no final do túnel. E nós temos certeza que Deus está nos ensinando nesse tempo de isolamento. Deus está nos mostrando várias coisas que antes nós não sabíamos, não conhecíamos. E a exemplo de Jó, quando chegou no final de suas provações, ele dizia com toda segurança que conhecia a Deus antes do sofrimento só teoricamente, só de ouvir. Mas agora, depois do sofrimento, ele conhecia a Deus experimentalmente. Não só de ter ouvido, mas agora ele podia conhecer a Deus de forma mais real e concreta. Então, conosco não poderia ser diferente. O salmista fala: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos, os teus preceitos. Nós queremos transmitir um abraço à distância a todos os membros da igreja
a todas as famílias da igreja, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, renovando as forças, multiplicando a alegria, a paz em seu coração. Nós temos ouvido reportagens muito tristes desse período de quarentena, de isolamento, de famílias que hoje já se separaram, de problemas que aconteceram nos seios das famílias por estarem muito tempo juntos, porque antes as ocupações e responsabilidades profissionais impediam que as famílias passassem mais tempo juntas. E agora, com esse isolamento, foi obrigado a estarem mais tempo, passarem mais semanas juntos, e com isso os atritos e as contendas, os desentendimentos, as incompatibilidades cresceram muito nos relacionamentos familiares. Mas conosco, que somos filhos de Deus, deve ser diferente, né? Esse tempo juntos deve contribuir para nos conhecermos melhor e para reforçarmos mais a nossa amizade, a nossa comunhão familiar. É o contrário do que está acontecendo com muitas famílias lá fora. Esse tempo juntos deve contribuir para conhecermos mais a Deus, para corrigirmos aquelas áreas de nossas vidas que antes não foram corrigidas, e esperar em Deus que, quando tudo voltar à normalidade, as famílias estejam mais fortificadas, fortalecidas, edificadas em Cristo, e com isso quem vai lucrar são as igrejas, porque as igrejas, elas são formadas de famílias. Quando as famílias vão bem, a igreja, consequentemente, vai bem. Quando as famílias vão mal, as igrejas sofrem com isso, porque as igrejas são formadas de famílias. Nós temos orado pelos irmãos, nós temos intercedido nas madrugadas, com a graça de Deus, pelas famílias da igreja, pelos irmãos e por todos os servos de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos que orar também, irmãos, pela crise que está se abatendo, e depois que passar essa pandemia, os reflexos serão bem mais gigantescos, bem maiores, como consequência do desemprego em massa, de empresas falidas, fechadas. Então, isso vai causar no país uma crise sem precedentes. Por isso, temos que estar em oração, temos que pedir a Deus que abençoe o seu povo, aqueles que ainda mantêm o seu emprego, que não venham a perdê-lo, e aqueles que já perderam, que já estão desempregados, que Deus possa abrir outras portas de trabalho para estas famílias. Quando você orar, não esqueça de orar por isso, porque é preocupante, irmãos. As igrejas vão sofrer em todos os sentidos, Vão sofrer com a perda de pessoas que talvez vão ter que se deslocar
para outros lugares, outras cidades em busca de trabalho, e também as igrejas vão sofrer financeiramente, porque muitos dos nossos irmãos por aí afora vão perder os seus empregos, o seu trabalho. Vamos estar em oração nesse sentido, para que Deus abençoe, para que Deus conserve aqueles que estão trabalhando e abra outras portas de trabalho, de emprego para os que já estão desempregados. Eu quero orar nesse instante e pedir a Deus que esteja nos abençoando, abençoando você em sua casa, em seu lar, na convivência com a sua família, para que os problemas venham a ser resolvidos e que você mantenha o seu equilíbrio, a sua moderação, e que seja um pacificador no seio de sua família. Eu sempre costumo dizer que o crente tem que ser um crente bombeiro, né? Não um ateador de fogos, de incêndios, mas ele tem que exercer a função de um bombeiro. A função do bombeiro é de apagar os incêndios, né? As chamas. Então, o crente tem que ser um crente bombeiro, onde as coisas estão fervendo, estão pegando fogo, ele tem que estar ali para apagar, para amainar, para apaziguar as situações e os conflitos. Então, vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos nesta manhã de domingo, primeiramente te glorificar, te honrar e dizer que santificado seja o teu nome, porque tu és santo e tu és o Senhor a quem nós dirigimos os nossos louvores e as nossas orações. Queremos, Deus, nesta manhã, te agradecer pela semana que nos deste. Queremos te agradecer pelo descanso da noite, pelo sono reparador, pela reposição de nossas energias. Queremos te agradecer pelos irmãos que fazem parte desta coinonia, desta comunhão. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando as famílias desta igreja. Continue abençoando os nossos irmãos. Continue, ó Deus, nos dando condições para que o nosso amor como igreja, como cristãos, cada dia cresça, cada dia aumente, e que as pessoas de fora percebam que nós nos amamos, nós zelamos uns pelos outros, nós nos preocupamos com o bem-estar de cada um. Ó Deus, esteja fortalecendo o teu povo na fé. Não permitas, Pai, que nessa crise, nesse contexto de crise, o teu povo venha a perder a fé, mas que ela tenha uma reação contrária, ela possa crescer na medida em que os problemas também crescem, que o Senhor possa abrir os corações dos crentes para a necessidade da oração, para a necessidade de recorrerem-se mais à Tua palavra. Ó Deus, esteja suprindo as necessidades do Teu povo. Esteja, ó Pai,
abençoando aqueles que estão trabalhando, para que eles não venham perder o seu emprego, mas também pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas para os que estão desempregados neste momento. Pedimos pelos lares, pela santificação das famílias. Pedimos, Senhor, por aqueles filhos que estão afastados do Evangelho, que estão nas drogas, que estão entregues à bebida, que estão, ó Deus, entregues à violência. Pedimos pelos cônjuges descrentes, que o Senhor salve, Deus, maridos, esposas, ainda não convertidos. Pedimos que o Senhor cure aqueles que estão enfermos nesta hora, Pai. Algum irmão, alguma irmã, Deus, que não esteja se sentindo bem fisicamente, ó Deus, cura as suas enfermidades. E guarda, Deus, o teu povo desta coronavírus, ou deste coronavírus. Guarda-nos, ó Pai, dessa doença, proteja os lares, as famílias, abençoe os médicos e enfermeiros, ó Pai, que estão trabalhando exaustivamente para cuidar dos doentes. Ó Deus, guarda esses profissionais de contraírem esta doença. Proteja-os e proteja os seus familiares. Abençoe, ó Pai, as tuas igrejas pelo Brasil afora e pelo mundo. Abençoa, Pai, os pastores, os missionários, os obreiros, evangelistas, líderes de tuas igrejas, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Intercedemos também, ó Pai, por aqueles que estão sofrendo por amor a Cristo, nos países dominados pelos muçulmanos fanáticos e pelos comunistas, ó Pai. Irmãos nossos, igrejas sendo perseguidas, presos e sofrendo, ó Deus, em trabalhos forçados, que o Senhor os liberte, que o Senhor pese as tuas mãos sobre os perseguidores, sobre os inimigos que estão maltratando o teu povo. Pedimos, ó Pai, a tua iluminação e direção para a meditação de tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu aumentar aqui o volume e ver se está, hein? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus em dois textos. Primeiramente em Gênesis. Se você tiver aí a sua Bíblia, abra no primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa começo. Capítulo 5. Versos 23 e 24. Nós vamos falar nesta manhã sobre mais perto de Deus, mais perto do céu. Né? Mais perto de Deus, mais perto do céu. Repita comigo. Mais perto de Deus, mais perto do céu. Gênesis capítulo 5, versos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deixou de viver na terra para viver no céu. Andou Enoque com Deus.
365 anos. É muito tempo, né? É claro que antes do dilúvio, as pessoas tinham uma vida longa, estendida, e depois do dilúvio, Deus mexeu no genes humano. Deus alterou o genes humano pela natureza pecaminosa, pela tendência para praticar o mal. Então, Deus alterou. Se Ele é o autor da vida, Ele tem o direito de mudar, né? De fazer o que Ele quer. E Ele, então, alterou o genes humano para que o homem vivesse menos. Se agora, né, uma pessoa que chega a 80, 90 anos já chega debilitado, imagine naquele tempo, né? Uma pessoa como Enoque viver 365 anos. A diferença é que o ser que anda com Deus, o homem ou mulher que anda com Deus, ele, mesmo chegando à velhice, ele não se sente frustrado ou infeliz, porque Deus é com ele. Lá nesse mesmo livro de Gênesis fala que vários são mencionados como Abraão, Isaac, Jacó, né? Tiveram uma boa velhice. Uma boa velhice. Por quê? Porque foram pessoas que andaram com Deus. Voltando a Enoque, Enoque andou com Deus. Essa é a biografia dele, né? E nós já temos ideia, bem sucinta a biografia, bem supletiva a sua biografia, né? Nós já temos ideia. E temos detalhes sobre em que cidades ele morou, detalhes sobre a sua vida diária, pessoal, particular. Mas só o fato de dizer que Enoque andou com Deus já nos dá toda a visão, já temos uma visão ampla do caráter desse homem. E Enoque significa iniciado. E ele era o filho mais velho, era o primogênito de Caim. Quem diria, né? Eu sempre concordei que em toda regra há exceção, não é? E não significa necessariamente que todo filho de bandido será bandido. É verdade que os pais têm que ser exemplos para os filhos, isso é bíblico. Costumam já os antigos dizerem que casa de pai, escola de filhos. Mas, irmãos, Deus tem o poder de mudar o contexto e de mudar o princípio desse adágio, né? Casa de pai, escola de filhos. Tem que ser. Os pais têm que ser exemplos para os seus filhos. Mas há exceções no caso de Enoque. Quem foi Caim? O primeiro fratricida, ou seja, o primeiro a assassinar, primeiro assassino, aquele que matou a seu irmão. E de sua geração surge um homem que não seguiu o exemplo de seu pai.
que decidiu ser diferente do que foi seu pai. E o texto nos fala que Enoque decidiu andar com Deus. Com certeza ele presenciou a triste, amarga e dolorosa experiência de seu pai. Ele conheceu de perto porque viveu no mesmo teto e provavelmente Enoque disse: não quero ser mais um elo dessa corrente maldita que começou com meu pai. Ele não foi mais o seu neto, bisneto de Caim, ele quis perpetuar a corrente, não quis perpetuar a corrente maldita. Nós temos uma corrente aí fora, isso já antiga, né? Dizia que sobre a maldição hereditária. Muitos acreditam nisso. É claro que os pais, eles podem ser um bom exemplo e um péssimo exemplo para os filhos. Mas não significa que Deus vai transferir ou vai perpetuar a mesma natureza, a mesma índole do que foi seus pais para os filhos. Pode até acontecer casos isolados, não é? Em que Deus permitiu que fosse assim, para ensinar lições, para aprendermos a não sermos péssimos exemplos para as nossas gerações. Caim morreu, mas ele deixou o seu exemplo. Caim, o seu péssimo exemplo, para os seus pôsteres, para os que viriam depois. Você já viu alguém, algum pai, alguma mãe colocar o nome do seu filho de Caim? Eu não conheci até hoje nenhuma pessoa com esse nome, não é? Porque ele deixou uma marca negativa, assim como você. Eu, pelo menos, não vi até hoje alguém com o nome de Hitler. Eu não vi até hoje. Porque foram pessoas que deixaram uma marca, um rastro tenebroso, um péssimo exemplo para os seus pôsteres, tanto para os seus contemporâneos, como para os seus pôsteres, para os que viriam depois. Mas a gente vê por aí afora, né, tantos nomes, pessoas com nomes de pessoas famosas que deixaram marcas, e até repartições públicas, rodovias, Via Dutra, Bandeirantes, porque foram pessoas que marcaram época, que deixaram rastro de benefícios para a humanidade. Irmãos, Adão teve, depois de Abel e Caim, um terceiro filho. Consta no capítulo 4, verso 26 de Gênesis, que nasceu um outro filho chamado Sete. E de Sete, a partir de Sete, começou então
foi instituído um culto a Deus. Foi a partir desse personagem. Mas nós vamos voltar a Enoque. Está registrado, fica muito bem claro aqui, bem elucidado, que ele andava com Deus. E Deus o tomou para si. Sabemos com quantos anos ele viveu, quanto tempo ele passou aqui na terra. 365 anos. E de repente, esse personagem, Enoque, desaparece. De forma misteriosa para os que não conheciam os planos de Deus. E de repente, procura aqui, procura ali, nada. Para onde Enoque foi? E agora, talvez nem todos sabiam, mas ele se encontrava na presença de Deus, mais perto de Deus e mais perto do céu. Irmãos, a Bíblia fala que Israel decepcionou-se depois de insistirem tanto, de querer fazer as coisas pelas próprias conveniências. Deus querendo o bem-estar do povo, assim como Deus queria também o bem-estar de Caim, mas ele não quis, ele decidiu ser o que foi, assim como Enoque decidiu ser o que ele foi. E Israel estava passando por uma fase crítica, uma crise muito grande, e precisando de um rei, de alguém que os dominasse, que os conduzisse, um líder à altura. E aí o povo começou a cair em cima de Samuel, exigindo, pedindo um rei. Será que eles estavam orando para isso? Será que eles estavam preocupados em que aquele rei fosse um homem segundo o coração de Deus? Ou eles apenas queriam uma figura, um líder, para dizerem para as outras nações que eles tinham um líder? E de tanto o povo insistir e de tanto o povo pressionar a Samuel, Samuel consulta a Deus e sabe o que é que Deus orienta? O que é que Deus orienta a Samuel a fazer? Atende a voz do povo em tudo quanto te pedirem, tudo quanto te disserem. Isso está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. E aí aparece no cenário aquele galã, aquele homem vistoso, de boa aparência, chamado Saul. E aí quando o povo colocou os olhos naquele galã, disse: é esse o homem que nós queremos para ser o nosso líder, para ser o nosso rei. E aí, Deus volta a falar novamente ao povo, tentando corrigir aquele povo, dizendo: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a estética, o lado exterior, porém o Senhor olha, vê o coração.
Ah, meus irmãos, que tristeza quando nós queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade e não segundo a vontade de Deus. Jesus ensinou muito bem isso na oração dominical: seja feita a tua vontade. Mas, irmãos, a nossa natureza ela é tão difícil que às vezes a gente se esquece, a gente deixa de lado a vontade de Deus, porque as coisas têm que acontecer segundo o nosso gosto, segundo a nossa ótica, segundo o nosso coração. E é por isso que nós temos que aprender com Enoque. Ele viu o exemplo do pai, mas ele decidiu não seguir, não imitar o pai. Ele decidiu andar com Deus. Aí o reinado de Saul passou, findou-se, e apareceu um outro personagem no cenário, chamado Davi. Mas quando o povo viu aquele rapazote, né, de forma pejorativa, foi essa visão que eles tiveram, aquele mocinho de pequena estatura, sem aparência. Eles disseram: ele não tem uma performance para ser um rei. Como é que nós vamos chamar esse mocinho de Vossa Majestade? Olha o tamanho dele. E aí então Deus recomenda ao povo, Deus fala com o povo assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o lado externo e Deus olha para o coração. Aí mandou chamar a Davi. E foi aquele que o povo não queria, que o povo não agradava aos olhos do povo, que foi o homem escolhido por Deus para ser o líder do seu povo. Irmãos, Deus está à procura de homens íntegros para estarem com Ele. Pode ter certeza, no céu só estarão homens íntegros. Deus não vai levar quaisquer pessoas para o céu. A semelhança de Enoque, ele quer consigo aqueles que são íntegros, aqueles que andam com ele. Estes homens, apesar de estarem na terra, eles não são da terra. Podem até ser vistos como pessoas estranhas, alienígenas, né? Mas não tem problema. Na oração sacerdotal de Cristo, capítulo 17 de João, ele fala: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, os homens que andam com Deus, que decidem andar com Deus, muitas vezes não são bem vistos ou não são reconhecidos, observados, mas eles estão por aí. Não estão em grande quantidade, porque o que prevalece é a maldade. O salmista, ele pede socorro para Deus e fala: socorro, Senhor, porque faltam homens íntegros na terra, porque são poucos os fiéis na terra. Se são poucos,
eles não são vistos, observados por muitos. Irmãos, por causa do pecado, a terra passou a ser um palco de guerras, de dores, de sofrimentos, como agora nós estamos presenciando. Aqui neste mundo, nesta terra, existem homens e mulheres ímpios e corruptos, e é triste falar isso, mas cada dia crescem, aumentam em quantidade. O profeta Oséias definiu muito bem o estado decadente moral e espiritual dos homens. Olha o que ele fala no capítulo 4. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nesta terra, não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece aqui na terra é o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo que morar nela desfalecerá, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Notem que até a natureza sofre as consequências da corrupção, da maldade. E aqui dá a impressão até que o profeta está falando sobre o Brasil. É um retrato do Brasil aqui. Homens íntegros, como Enoque, são poucos. Infelizmente, irmãos, aqueles que deveriam ser exemplos, não são. Lá em Brasília, nos municípios, nos estados do Brasil, líderes políticos e até religiosos, gananciosos, avarentos, insensíveis com os sofrimentos alheios, com a dor alheia, com o que está acontecendo. Enquanto o país está lutando contra uma praga, uma pandemia, tem homens lutando disputando entre si, competindo entre si, para ver quem ganha mais, quem consegue mais. Enquanto milhares de pessoas estão morrendo, políticos, autoridades judiciais, do judicial, estão aí competindo para ver quem chega no pódio, no topo da fama. Meus irmãos, o diabo sabe que nós somos de Deus e que o céu é a morada dos crentes. O diabo, quando era Lúcifer, morou lá. Ele sabe que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Agora, o que Satanás, tenta fazer, e ele consegue de alguns, é que entrem no céu frustrados. Mas como assim? Ele quer tirar a alegria do crente, desviar a atenção do crente das promessas de Deus, experimentando tristezas, decepções, antagonismos e etc. Se tivesse dentro dos planos de Deus de querer levar você, ou de levar alguém para si hoje, antes da morte, como Elias, né?
Eles não foram abduzidos, não foram ETs que os levaram. Eles foram levados por Deus. Deus os tomou para si. Mas se estivessem dentro dos planos de Deus, quem é que Ele gostaria de levar para si agora, antes da morte? Você seria um deles? Eu seria um desses. Eu quero levar para mim Joel, eu quero levar para mim o Saulo, eu quero levar para mim o Euclides, eu quero levar para mim o Euclésio, o Pedro Honório e etc, etc. Ou a Eraílza, ou a Ana e o Nelson. Quem Deus iria escolher para si? Eu vou levar aquela que anda comigo, que está me servindo, me obedecendo e fazendo a minha vontade acima de sua vontade. Irmãos, cada dia que passa, o mundo piora, se degrada, se deteriora, cada dia que passa. Nós, como filhos de Deus, temos que, nesse ambiente de corrupção, nós temos que ter um comportamento diferente. No último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, aqui há uma peneira que Deus está usando agora para peneirar, como Jesus falou para Pedro: Pedro, eu passei você pela peneira, né? Eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. E nessa peneira, será que nós vamos, o que fica na peneira é o que é aproveitado, o que sai pelos crivos da peneira, pelos furos da peneira, é o que não serve. E sabe, irmãos, que nós estamos na peneira de Deus, e aquilo que